Em 2016, o primeiro-ministro japonês entrou em contato com Yoko Harayama, engenheira, economista e pesquisadora da Universidade de Genebra, com uma missão: descobrir qual seria o próximo passo para o Japão em tecnologia, ciência e inovação. Harayama entendeu que, para que ela pudesse olhar adiante, ela precisava primeiro olhar para trás. E assim ela nomeou as fases da nossa sociedade. Sociedade 1.0, a sociedade da caça e da sobrevivência. Sociedade 2.0, a sociedade da agricultura. Descobrimos que nós poderíamos plantar, comercializar e iniciar cidades. Sociedade 3.0, a sociedade da revolução industrial. E sociedade 4.0, a sociedade que vivemos hoje. A sociedade da informação, dos computadores, da internet, da tecnologia Big Data e inteligência artificial. Mas faltava algo essencial. Em nenhuma dessas fases o ser humano esteve no centro. Nunca foi prioridade focar na humanização. E assim nasce o conceito de sociedade 5.0. Uma sociedade super inteligente, mas sobretudo humana. A proposta aqui é justamente se utilizar das benesses da tecnologia para enfrentar os desafios sociais, para que nós possamos desenvolver um ecossistema mais inclusivo, sustentável e também centrado no ser humano, no bem-estar, focado nessa humanização. Em 2019, o governo japonês apresentou esse conceito no G20. E agora, em 2025, eu pergunto a vocês: num mundo cada vez mais polarizado, num mundo onde todos os dias nascem novas guerras em territórios geográficos e territórios digitais, no mundo onde a tecnologia já é capaz de aprender e dar soluções que nós sequer conseguimos antecipar, no mundo onde a informação não é mais sinônimo de conhecimento, porque fake news são espalhadas vertiginosamente. No mundo onde se fala mais sobre inteligência artificial do que inteligência humana, será que faz sentido uma sociedade super inteligente, mas sobretudo humana? A minha resposta é que sim, nunca foi tão urgente. E digo por quê? Porque constantemente estamos enfrentando conflitos ao redor do mundo. Diariamente. E no nosso dia a dia não é diferente. Em casa, no trabalho, com amigos, entre empresas. Cada vez mais os conflitos chegam na nossa vida. E o que fazer? O que nós podemos fazer? Hoje no Brasil, para vocês terem uma noção, são 80 milhões de processos aguardando sentença, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Num país de 212 milhões de pessoas, podemos dizer que cada núcleo familiar possui um processo em andamento no judiciário. E cada processo não é um número, é um conflito. São famílias sofrendo, noites não dormidas, desespero, fragilidade. Só em Santa Catarina, são 887 novos processos todos os dias por hora útil.
dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E esses dados têm nome: cultura do litígio. E a cultura do litígio é a crença de que o Estado juiz saberá melhor do que nós resolver os nossos próprios problemas. É entender que uma sentença dirá qual é a melhor solução para as nossas vidas. Será? Trago aqui uma verdade que talvez incomode. Sentença não resolve conflito. Sentença resolve processo. O conflito continua, latejando, escalando. E digo mais, muitas vezes quem ganha na sentença não ganha na prática. Eu, como advogado, posso dizer isso. Muitas vezes todos saem perdendo. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que não devemos acessar o judiciário. De forma alguma. Não é isso. O que eu estou tentando falar aqui é que muitas pessoas acreditam que processar é a única forma de se resolver conflitos. E o que a sociedade precisa é aprender a resolver conflitos além do judiciário. E quando eu falo além do judiciário, é porque eu conheço a matéria-prima dos conflitos. Dor, muita dor. Medo, insegurança, vulnerabilidade, traumas, desespero, doença, morte. Pessoas chegam até mim, raramente elas chegam até mim pedindo por negociação ou mediação de conflitos. Não, infelizmente não temos a cultura da autocomposição, da prevenção. E aí está a minha missão. Como advogada, eu acredito que advogar, para mim, é ir além do processo. Mais do que entender de processos, eu preciso entender de pessoas. Advogar é pensar um pouquinho mais além. É usar a arte de ser escultora de soluções. Nas minhas andanças pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pela Europa, o que eu venho observando é que cada vez mais, no que tange à resolução de conflitos, não é tecnologia essencialmente que nós precisamos para a solução de todos os conflitos. Ela é útil, mas é mais humanização. Porque estamos perdendo o nosso repertório humano, a nossa verdadeira fonte de poder. Estamos perdendo a capacidade de dialogar, de ler um livro. Perdendo a capacidade de observar o belo, olhar uma arte e admirá-la. Caminhar de pé no chão na grama. Admirar as coisas simples da vida. De aceitar amizades sinceras, não apenas de aplicativo. De curtir de verdade, não aquela curtidinha do Instagram, do TikTok. De ter fé na humanidade. De falar sem atacar. De ouvir o que é diferente sem agredir. E quando eu falo que a gente precisa de mais humanização, é porque a gente precisa entender que trabalhar com conflito é trabalhar com o ser humano e com as pessoas. E a tecnologia não vai fazer com que esses conflitos desapareçam. Pelo contrário. Pelo contrário.
O que nós precisamos aqui, justamente, é poder entender que nós temos que olhar o conflito de forma diferente. Porque o conflito, no final das contas, ele não é ruim, ele faz parte da nossa vida. Conflito é algo natural. O confronto é destrutivo. O conflito, ele, se bem conduzido, pode ser uma força de transformação social. Foi através de conflitos que adquirimos direitos, que crescemos e evoluímos enquanto civilização. Contudo, precisamos olhá-lo de forma diferente. Metaforicamente, quando estamos diante de um conflito, é como se estivéssemos diante de um bloco de mármore. Pesado, denso, sem contornos. Difícil, complexo. O exercício aqui, o desafio, é transformar esse bloco de mármore. E isso é só através da humanização. Acessando as nossas habilidades essencialmente humanas. Acessando a nossa essência. Escolher o diálogo ao invés do confronto. A empatia ao invés do julgamento. A negociação ao invés do processo. Não é fácil. É difícil. Mas é possível. E nesse compasso entre o difícil e o possível, é que cada um de nós podemos ser escultores de soluções. Michelangelo, no uso de suas habilidades essencialmente humanas, dizia que Davi já estava no bloco de mármore. Ele só precisava tirar aquilo que não era Davi. Retirar o excesso, para que a escultura pudesse aparecer. E o meu convite a vocês essa noite é esse. Que diante de cada conflito, você faça o exercício de olhar além do bloco de mármore. Que diante de cada conflito, você possa acessar suas habilidades essencialmente humanas para agir como um escultor e retirar o excesso da dor, da raiva, do ódio, para que a solução possa aparecer. Que diante de cada conflito, você possa observar a escultura que está diante de você. A melhor solução, esperando ser esculpida por você. E voltando um pouquinho na nossa conversa sobre sociedades, a sociedade 4.0, ela pode até, através da inteligência artificial, ser o cinzel, a ferramenta que vai nos auxiliar a esculpir essa obra. Mas será verdadeiramente a tua sabedoria e inteligência humana que vai fazer com que você saiba aonde tocar, para que a melhor solução possa surgir. E é isso que eu venho fazendo há 25 anos, como advogada, negociadora e mediadora de conflitos. Eu ajudo as pessoas, empresários, empresárias, a esculpirem melhores soluções para suas vidas. Para que eles possam transformar dor em riso, caos em organização, sentença em acordo. E talvez, só talvez, não transformar apenas o bloco que está à sua frente, mas também aquele que o esculpe. Muito obrigada.